Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Carlos Miceli e nesse nosso 7º encontro estaremos falando sobre arte e seus conceitos básicos. Nos encontros passados, os conteúdos abordados foram desde a arte rupestre na pré-história até as primeiras décadas do século XX, com seus movimentos e estilos. Vamos continuar abordando as demais vanguardas do século XX e o tema desse encontro será o futurismo, dadaísmo, surrealismo, início da arte moderna no Brasil e a Semana de Arte Moderna de 1922. Inicio falando do futurismo, que foi um movimento artístico de vanguarda ocorrido na Europa no começo do século XX, surgindo na Itália. Teve como marca inicial a publicação do Manifesto Futurista do escritor e poeta Filippo Tommaso Marinetti no jornal Le Figaro em 1909, num momento de tensão política entre as grandes potências que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. De modo radical, o movimento é conhecido em propor o rompimento com as tradições e rejeição ao passado, enaltecendo a modernidade e propondo um maior dinamismo com produções artísticas que demonstrassem movimento, velocidade, avanços tecnológicos e desenvolvimento industrial, com uma linguagem que refletisse o ritmo da vida moderna. Tinha também como característica para alguns o culto à guerra, a agressividade e violência como fatores de transformação. O ideal futurista influenciou a literatura e as criações artísticas como a pintura, escultura, arquitetura e música. Além do escritor Marinetti, os principais artistas, pintores e escultores foram Luigi Russolo, Carlo Carrà, Umberto Boccioni, Giacomo Balla e Gino Severini. No Brasil, o movimento contribuiu para o surgimento do modernismo, que assimilou o seu antitradicionalismo com vistas à criação de uma arte nova e libertária e com novas expressões. Luigi Russolo, que viveu entre 1885 a 1947, foi um pintor e compositor italiano e autor do manifesto A Arte dos Ruídos, em 1913. Projetou e construiu objetos que produziam ruídos, pois entendia que a música, com suas melodias tradicionais, era limitada e que outros ruídos poderiam ser acrescentados para resultar em sons com maior complexidade. Entre suas pinturas, na linguagem futurista, destaca-se dinamismo de um automóvel, numa composição fragmentada, indicando um direcionamento e passando a sensação de movimento e velocidade, onde podemos notar a influência cubista. Umberto Boccioni, que viveu entre 1882 a 1916, foi um pintor e escultor italiano do movimento futurista que tinha como objetivo abandonar os estilos artísticos tradicionais e figurativos, produzindo obras com uma linguagem dinâmica e evolutiva. Nessa imagem, podemos ver a sua escultura, formas únicas de continuidade no espaço, numa representação de movimento e deslocamento espontâneo. A escultura original em gesso, e também em bronze, pertence ao acervo do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Em sua pintura, Dinamismo de um Ciclista, de 1913, Umberto Boccioni retrata a velocidade e a dinâmica do movimento numa composição com cores vibrantes, aplicando formas e linhas que colocam o ciclista de uma maneira fragmentada na cena, utilizando as técnicas do pontilhismo e do cubismo. O pintor italiano Carlo Carrà, que viveu entre 1881 a 1966 e que também assinou o Manifesto dos Pintores Futuristas, tem como sua principal obra O Funeral do Anarquista Galli, que representa uma cena de conflito no funeral de um anarquista morto pela polícia de Milão. Demonstra com suas cores e linhas diagonais toda uma agitação e violência, características do movimento futurista.
Giacomo Balla, que viveu entre 1871 a 1958, foi um pintor italiano que se destacou no movimento futurista, produzindo também obras abstratas. Aqui podemos ver sua obra de 1912, Dinamismo de um Cão na Coleira, em uma cena que demonstra o movimento de um cachorro em sua coleira passeando. Gino Severini, pintor italiano que viveu entre 1883 a 1966, também se destaca como um dos principais artistas desse movimento. Nessa imagem, temos sua obra Lanceiros, numa composição com soldados a cavalo, com suas lanças, numa cena de batalha, apresentando elementos e dinâmica de linguagem futurista. O movimento futurista contribuiu com o desenvolvimento artístico literário e também foi marcado pelas controvérsias ao defender a violência e guerras e por se vincular ao movimento fascista. Vou falar agora do movimento chamado Dadaísmo. Foi uma vanguarda artística literária, também conhecida como Dada, e surgiu em 1916 em Zurique, na Suíça, no Cabaret Voltaire, com artistas refugiados da Primeira Guerra Mundial. As propostas foram idealizadas nesse local pelo escritor e filósofo alemão Hugo Ball, que elaborou o Manifesto Dadaísta. Ele fazia poemas sonoros ou fonéticos, sem um significado específico, destacando o ritmo e os sons inventados. Ele viveu entre 1886 a 1927. Também participou desse início de movimento o poeta romeno Tristan Tzara, destacando-se com seus poemas, manifestos e peças dadaístas em Zurique e Paris. Viveu entre 1896 a 1963. Se caracterizava em agir e se expressar de modo anárquico e irracional, rejeitando a violência, as guerras e também a lógica. O nome dadaísmo não possui nenhum significado específico, pois foi escolhido de forma aleatória. O termo dada significa em francês cavalinho de pau ou brinquedo de criança. As obras do dadaísmo consistiam na desconstrução da arte tradicional, tendo como proposta a ideia da desordem, do caos, do acaso e do absurdo. Outro participante e cofundador desse movimento foi o francês Jean Arp, que viveu entre 1886 a 1966. Aqui temos imagens de suas obras. O objetivo dos artistas dadaístas era desenvolver uma arte de protesto que impactasse a sociedade burguesa. Teve destaque em produções artísticas de pintura, performances e também literária. Teve seu desenvolvimento em Zurique, Paris e também ocorreu em Nova York. Marcel Duchamp, que nasceu na França e viveu entre 1887 a 1968, é considerado o artista de maior destaque da vanguarda dadaísta. Foi um dos pioneiros da arte conceitual, introduzindo objetos industrializados que, retirados de seu contexto cotidiano e utilitário, transformavam-se em obras de arte e foram chamados de ready-made, ou objeto pronto. Era uma forma de questionar e definir o que é considerado arte e questões de autoria, pois o artista se utiliza de objetos prontos e realiza apenas algumas modificações. Marcel Duchamp, em 1913, em seu ateliê em Paris, colocou uma roda de bicicleta fixada sobre um banco de madeira. A princípio, ele girava a roda para ficar observando e, posteriormente, classificou esse conjunto da roda sobre o banco de madeira como obra de arte, surgindo assim o ready-made. Outro objeto por ele estabelecido como obra de arte foi o porta-garrafas de 1914, que ele comprou pronto em uma loja. Em 1915, Marcel Duchamp mudou para Nova York, onde participou do movimento dadaísta da cidade, fazendo amizade com vários artistas,
e contribuindo para o desenvolvimento da arte moderna e novas formas de expressão. A Fonte é considerada uma de suas obras com maior notoriedade. Trata-se de um mictório que ele assinou com o pseudônimo R. Mutt em 1917 e o inscreveu na exposição da Sociedade de Artistas Independentes, sendo rejeitada. Isso causou um grande debate sobre o que podia ser considerado como obra de arte, pois Duchamp argumentava que não importava quem tinha feito, pois o objeto a ser retirado de seu uso cotidiano perde a sua utilidade, e com a escolha do artista em colocá-lo em outra perspectiva, criava-se um novo contexto e pensamento para o objeto. Essa é a sua obra O Grande Vidro, ou A Noiva Despida por Seus Celibatários Mesmo, que Duchamp produziu durante 8 anos, de 1915 até 1923. Tem as dimensões aproximadas de 2,77 m por 1,75 m, sendo 2 painéis de vidro e entre eles vários elementos em folhas de chumbo nessa composição. Ao ser transportada para uma exposição, ocorreram rachaduras nos vidros que passaram a fazer parte da obra. Pertence ao Museu de Arte da Filadélfia. Outro que se destacou no movimento dadaísta foi o fotógrafo norte-americano Man Ray, que viveu entre 1890 a 1976. Em 1915, conhece Marcel Duchamp, influenciando sua participação artística nesse movimento em Nova York. Posicionava objetos sobre o papel fotográfico e expunha o conjunto a diferentes fontes luminosas, criando inovações artísticas na fotografia. Aqui a fotografia, Lágrimas de Vidro, expressando o sentimento de tristeza e agonia. Sua obra, Presente, é um ferro de passar que ele aplicou uma fileira de tachinhas na base, transformando ou ressignificando esse objeto, deixando de ter a função inicialmente idealizada de passar e desamassar roupa. Outros nomes importantes do movimento dadaísta foram o francês Francis Picabia, o alemão Max Ernst e a alemã Hannah Hoch, que utilizava como técnica a fotomontagem reconstruindo imagens. Mesmo tendo a proposta de romper com a arte tradicional, o dadaísmo influenciou outras expressões e vanguardas artísticas, e seu declínio ocorreu em meados da década de 1920, principalmente pelo surgimento da linguagem artística do surrealismo. Falo agora do movimento do surrealismo. Movimento artístico-literário de origem francesa a partir da década de 1920, que se caracteriza pela expressão do pensamento de maneira espontânea e automática, com impulsos do subconsciente, os sonhos, desprezando a lógica e renegando os padrões estabelecidos de ordem moral e estética. Teve seu marco inicial em 1924, com a publicação do primeiro manifesto surrealista por André Breton, influenciado pela teoria da psicanálise de Sigmund Freud. A manifestação estética do surrealismo já ocorria antes desse período com alguns artistas dadaístas que acabaram fazendo uma transição para esse movimento. Também contribuíram para o desenvolvimento do surrealismo as obras do pintor francês de origem russa, Marc Chagall, que viveu entre 1887 a 1985. Suas obras tinham como características a criação de um universo de sonhos e aspectos oníricos e de fantasias. Essa é a sua obra, O Concerto, numa cena em que os elementos parecem que estão flutuando. Um importante artista do movimento surrealista foi Joan Miró, pintor e escultor espanhol e que viveu entre 1893 a 1983. Nasceu em Barcelona,
onde iniciou suas atividades como pintor e no ano de 1920 fez sua primeira viagem para Paris e, retornando em 1921, realizou uma exposição individual, ainda na linguagem figurativa. Foi a partir de 1923 que a linguagem de suas obras passa a ser surrealista, como podemos ver em sua pintura Terra Lavrada ou Campo Cultivado, contendo símbolos e elementos fantásticos. Essa é a imagem de sua obra Carnaval do Arlequim, do ano de 1925, numa composição vibrante com elementos fantásticos, numa cena festiva, passando sensação de alegria. A obra Personagens e Cachorro Diante do Sol demonstra bem as características e estilo de Joan Miró. A pintura contém cores intensas e formas simplificadas e abstratas, e simbolismo como desenhos ingênuos e infantis. E algumas esculturas de Miró. Em 1975, foi inaugurada em Barcelona a Fundação Joan Miró, que contém um grande acervo de suas obras e também é um centro de propagação da arte contemporânea. Falo agora do artista René Magritte, que nasceu na Bélgica e viveu entre 1898 a 1967. Foi desenhista, ilustrador e pintor. Em 1916, frequentou a Academia Real de Belas Artes em Bruxelas, mas foi a partir de 1926 que começou a produzir obras no estilo surrealista, como podemos ver na imagem de sua obra O Jockey Perdido, numa composição em cenário teatral e elementos fantasiosos e irracionais. Em 1928, pintou O Espelho Falso, sendo um olho humano contendo um céu azul no lugar da íris. Essa obra pertence ao acervo do MoMA de Nova York. Uma de suas obras de maior notoriedade é O Filho do Homem, numa composição que o rosto está sendo encoberto por uma maçã e dessa forma não revelado, instigando o espectador pelo mistério da imagem, desafiando a lógica com os elementos e objetos sendo colocados de forma realista, mas em cenas que passam estranhamento e incoerência. Um dos grandes artistas do movimento surrealista foi o pintor e escultor espanhol Salvador Dalí, que viveu entre 1904 a 1989. Desde criança, já realizava atividades de desenho e pintura e, na adolescência, teve contato com obras impressionistas, o que o influenciou para se afastar das linguagens acadêmicas. Foi para Paris e se encontrou com Pablo Picasso e manteve contato com outros artistas. Sua obra Aparelho e Mão, pintada em 1927, é considerada sua primeira composição com a linguagem do surrealismo. Contém formas geométricas e vários elementos numa cena com imagens desconexas e símbolos oníricos, como aparecem em sonhos e através do inconsciente. A partir de 1929, Salvador Dalí entra para o grupo dos surrealistas e tem seu desenvolvimento criativo nessa linguagem. Como podemos ver na imagem de sua pintura, A Persistência da Memória, de 1931, sendo essa uma de suas obras de maior notoriedade. A composição retrata uma paisagem rochosa, contendo relógios derretidos, com horários diferentes, representando o tempo que passa sem que possamos controlar. Pertence ao acervo do MoMA de Nova York. O surrealismo contribuiu com o desenvolvimento de outras estéticas e, em razão da Segunda Guerra Mundial, muitos artistas foram da Europa para os Estados Unidos, surgindo outros movimentos artísticos. Falo agora do modernismo no Brasil. Nos primeiros anos do século XX, o contexto político, econômico e cultural do país passava por transformações e ocorria um desenvolvimento industrial e urbano. As vanguardas artísticas europeias
contribuíam e impulsionavam o sentimento de mudanças no segmento cultural no Brasil, visando romper com os modelos artísticos e literários tradicionais, buscando promover uma nova identidade nacional. Artistas brasileiros foram para a Europa e tiveram contato com essas novas estéticas. Uma artista que contribuiu muito nessa fase de transição até a consolidação do movimento foi Anita Malfatti, que nasceu em São Paulo e viveu entre 1889 a 1964. Em 1910, viaja para a Alemanha e na cidade de Berlim recebe aulas de pintura expressionista e também frequenta a Academia de Belas Artes de Berlim. Tem contato com obras de artistas vanguardistas e deixa de se interessar por arte acadêmica. No Brasil, organiza sua primeira exposição individual em 1914, no centro de São Paulo, recebendo críticas negativas. Em 1915, vai para os Estados Unidos para se aprimorar em gravuras e pinturas. Nesse período, em 1913, chega ao Brasil o pintor, escultor, gravurista Lazar Segal, que viveu entre 1891 a 1957. Era judeu, nascido na Lituânia, e nesse ano realizou exposições de suas obras expressionistas em São Paulo e Campinas, introduzindo essa estética no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento das linguagens artísticas modernas do país. Essas são imagens de suas obras. O Violinista e a Aldeia Russa. Voltando a falar de Anita Malfatti, ela retorna ao Brasil em 1916 e organiza sua segunda exposição no ano de 1917, em São Paulo, e novamente recebe críticas negativas, sendo a mais dura delas feita por Monteiro Lobato, em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo. Participaram dessas exposições as obras O Homem Amarelo e A Boba. Toda essa repercussão também serviu para que ela recebesse apoio dos escritores e artistas Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti del Picchia e Tarsila do Amaral. E essa aproximação ficou depois conhecida como o Grupo dos Cinco, que lideraram o movimento modernista no Brasil. A artista Tarsila do Amaral, nascida na cidade de Capivari, em São Paulo, que viveu entre 1886 a 1973, começa a se aprofundar em seus estudos de pintura a partir de 1916 e, em 1920, viaja para Paris para receber aulas e se aprimorar, tendo contato com artistas vanguardistas e suas obras, entre eles Fernand Léger, que a influenciou em seu estilo e em suas composições. Nesse contexto e período, um grupo de artistas, escritores, pintores, escultores e músicos, com desejo de um desenvolvimento e renovação cultural, se mobilizam no sentido de propor novas concepções artísticas e literárias, valorizando a identidade nacional, culminando com a organização da Semana de Arte Moderna de 1922, que foi o marco inicial do movimento modernista no Brasil. O evento foi realizado no Teatro Municipal de São Paulo no período de 13 a 17 de fevereiro de 1922, com exibições de pintura, escultura, música, dança e poesias, fazendo parte das comemorações do centenário da independência do Brasil. A proposta dos artistas era de uma nova visão social e artística, influenciadas pelas transformações e movimentos que ocorriam no país e pelo mundo, objetivando romper com as linguagens tradicionais e acadêmicas, voltando-se para uma mudança estética e para temas da cultura brasileira. De uma maneira geral, houve um estranhamento por parte da população e duras críticas dos conservadores. Entre os organizadores do evento e principais participantes estão os escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade,
o pintor Di Cavalcanti, grande nome do modernismo brasileiro, que inclusive produziu o cartaz e o catálogo da Semana de Arte Moderna de 22, a pintora Anita Malfatti, o músico, compositor e maestro Heitor Villa-Lobos, o pintor e escritor Menotti Del Picchia, o escritor Graça Aranha, o escultor Vitor Brecheret e a pintora e ceramista Zina Aita. Essas são as imagens das obras de Di Cavalcanti, Samba e Cinco Moças de Guaratinguetá. Essa é a obra de Anita Malfatti, a estudante, que pertence ao acervo do MASP. Uma das obras de maior notoriedade do escritor Mário de Andrade é Macunaíma. E esse é o Monumento às Bandeiras, escultura de Brecheret, que está no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Aqui temos a imagem da pintura Jardineiro ou Mulato, de Zina Aita. A pintora Tarsila do Amaral não participou da Semana de 22, pois estava na Europa, mas posteriormente juntou-se ao grupo modernista e casou-se com o escritor Oswald de Andrade, que em 1924 publica o Manifesto da Poesia Pau-Brasil em prol de uma literatura própria e em 1928 escreveu o Manifesto Antropófago, criando o movimento antropofágico que propunha devorar a cultura e as técnicas importadas, reelaborando com liberdade para temas nacionais. Como exemplo disso, podemos ver aqui a pintura Abapuru, de Tarsila do Amaral. O modernismo brasileiro foi classificado em 3 fases. A primeira fase, de 1922 a 1930, também conhecida como fase heróica, foi marcada pela ruptura com o passado e com as antigas estéticas acadêmicas, ocorrendo produções artísticas com novos estilos, elaboração de manifestos e criação de revistas e diversas publicações. A segunda fase, de 1930 a 1945, ou fase de consolidação, marcada pelos avanços e pela introdução de temas mais regionais e sociais. E a terceira fase, de 1945 a 1960, ou fase pós-1945, que ocorreram maiores experimentações e generalizações artísticas. Aqui a imagem da pintura Operários, de Tarsila do Amaral. Outros artistas, posteriormente, também se voltaram para o modernismo nessas 3 fases, com destaque para Lazar Segal, que em 1923 mudou-se para o Brasil, e o pintor Cândido Portinari, a partir do início da década de 1930. Essas são obras de Lazar Segal, Família Enferma e Bananal. Um dos maiores nomes do modernismo brasileiro, com reconhecimento internacional, foi Cândido Portinari. Pintor de quadros, afrescos e murais, gravurista, viveu entre 1903 a 1962. Nasceu na cidade de Brodowski, estado de São Paulo. Aos 15 anos, foi para o Rio de Janeiro, onde frequentou a Escola Nacional de Belas Artes. Em 1928, com sua pintura, recebe o prêmio de viagem ao estrangeiro, o que lhe possibilitou ir para Paris, onde teve contato com importantes artistas e suas obras, contribuindo para o desenvolvimento de seu estilo modernista, que a partir da década de 1930 assume também as temáticas sociais. Como podemos ver nas imagens de suas obras. Os Retirantes e o Lavrador de Café, que pertencem ao acervo do MASP. A partir desse período, Portinari recebe várias encomendas para realizar murais e grandes trabalhos por parte do governo federal e governos estaduais brasileiros e também por entidades internacionais, como podemos ver nessas imagens,
com destaque para a pintura dos painéis Guerra e Paz, doados para a ONU, os painéis em azulejo na Igreja de São Francisco na Pampulha, em Belo Horizonte, e suas obras no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Muitos grandes pintores, escultores, escritores e músicos surgiram no panorama modernista brasileiro, que marcaram e valorizaram a cultura nacional. O período modernista no Brasil começa a perder força a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com o surgimento de outras linguagens artísticas e que iremos abordar no próximo encontro, falando da arte contemporânea e pós-moderna, destacando o expressionismo abstrato nos Estados Unidos, pop art, minimalismo, arte cinética, instalações, arte urbana, arte conceitual e arte digital e novas mídias.